Eu vou me aposentar desse esporte e não deixar o esporte me aposentar. Essa foi a declaração de Dustin Poirier, que aos 36 anos de idade anunciou que vai fazer a sua última luta no MMA contra Max Holloway em julho de 2025, no UFC 318, que será a noite onde a carreira longeva de Dustin Poirier vai chegar ao fim. E eu vou dizer pra vocês, essa frase do Dustin Poirier deveria ter aparecido anos atrás para diversos outros lutadores. Imagina se essa frase do Dustin Poirier tivesse sido ouvida pelo Muhammad Ali, antes daquela luta contra o Trevor Berbick, antes da luta contra o Larry Holmes, ou então o caso mais atual, pro Anderson Silva. Cara, se aposenta. Depois daquela luta contra o Stephan Bonner, depois da luta contra Nick Diaz, contra Derek Brunson, contra Israel Adesanya, contra o Uriah Hall, se o Anderson Silva tivesse ouvido essa frase, se aposenta antes do esporte aposentar você. Que significa o quê? Preserve a si mesmo, preserve o seu futuro e principalmente preserve a sua própria história. Se você já estabeleceu o seu legado, se a sua jornada já foi cravada, eternizada no livro de histórias do MMA, não deixe que os capítulos finais sejam aquém dos seus tempos de glória. Essa é a lição que todo lutador deveria aprender. Eu pergunto agora pra vocês, na opinião de vocês, Dustin Poirier conseguiria vencer Arman Tsarukyan, Charles do Bronx, Ilia Topuria, Islam Makhachev, Paddy Pimblett? Você pode até dizer, ele vencia alguns, perdia pra alguns, ou perdia pra todos, ou vencia todos. Mas uma coisa é certa, você há de concordar comigo que o Dustin Poirier pelo menos está no mesmo nível de competição de todos esses lutadores que eu falei, que são os melhores lutadores da atualidade no peso leve. E não há como negar que ele tem armas, ele tem nível, ele tá numa fase da carreira dele onde ele pode competir e tem sim chances de vencer todos esses que eu falei. Ele ainda bate de frente com qualquer um na divisão e tem sim chances de vencer. Na última luta dele, ele lutou literalmente com o lutador número 1 do mundo, o melhor lutador do UFC na atualidade, e antes de começar o quinto round, o placar tava 2-2. E Islam Makhachev, o número 1 no ranking peso por peso do mundo, tava pingando sangue enfrentando Dustin Poirier. Aí vem a pergunta, se Dustin Poirier, mesmo com 36 anos de idade, ainda é competitivo, ainda consegue manter o alto nível, por que ele tá se aposentando? Porque ele não vai deixar que esse esporte o aposente. Porque apesar das derrotas, nenhuma derrota é pior do que a luta contra o tempo. Porque independente do seu nível técnico, da sua habilidade, da sua fase, o tempo é imbatível. Ele sempre vai vencer. E nesse caso, não importa o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o tempo sempre vence. E pode ser que lutar contra ele seja pior. Dustin Poirier, agora, ele tem um privilégio que poucos lutadores na história conseguiram atingir. O privilégio de escolher o seu capítulo final. O privilégio de poder escolher ter uma grande despedida. Mas, como eu falei, muitos têm esse privilégio, só que poucos conseguem aproveitar. Cito novamente o caso do Anderson Silva. Não teria sido glorioso no nível dos seus tempos áureos se ele tivesse se aposentado na derrota para o Israel Adesanya, onde ele competiu de igual para igual com o futuro campeão, o segundo campeão mais dominante da categoria dele, atrás do próprio. Deu um verdadeiro show, ao mesmo tempo que passou o bastão para a nova geração. Não teria sido bonito se o Anderson Silva tivesse se aposentado ali, ao invés do que tivemos no seu capítulo final no UFC, uma luta numa arena vazia contra o Uriah Hall, onde ele foi tirado pra nada, nocauteado por um lutador completamente irrelevante, que não chega nem aos pés do legado do Anderson Silva. Vocês preferiam o quê? Que o Anderson tivesse parado na luta contra o Adesanya ou na luta contra o Uriah Hall? Agora pega o caso do Georges St-Pierre, que se aposentou do melhor jeito possível. Foi talvez a melhor aposentadoria que esse esporte já teve. Se aposentou com 2 cinturões, batendo na época o recorde de mais vitórias em lutas valendo o cinturão do UFC, o que deixou ele, na época, como o maior campeão da história, até ser superado pelo John Jones, mas ainda assim, deixou um legado limpo, uma carreira limpa, praticamente sem defeito. Teve 2 derrotas, mas venceu a revanche contra esses 2 lutadores. Ou seja, ele venceu todos os adversários que ele enfrentou e se isolou como o maior lutador da história da sua divisão. Até hoje ninguém conseguiu bater o recorde do Georges St-Pierre. E na sua última apresentação, lutando no Madison Square Garden, o cara que estava 4 anos parado conseguiu bater um campeão da categoria de cima e ao invés de continuar lutando até onde não aguentar mais, podendo até servir de escada para outros, lutando em card preliminar, lutando contra lutadores irrelevantes como o Uriah Hall, o Georges St-Pierre falou, não, já deu, já fiz o que eu queria fazer.
vou me aposentar no topo. Essa vai ser a última imagem que vocês vão ter de mim. Eu com 2 cinturões no ápice da minha carreira. Dustin Poirier não foi campeão linear do UFC, mas isso não é obrigatório para um lutador conseguir uma grande carreira. O diamante foi querido, idolatrado, protagonizou momentos icônicos, nunca teve polêmicas ou manchas na sua carreira, teve 7 vitórias contra ex-campeões, conquistou o cinturão interino e foi um lutador que nunca decepcionou. Sempre entregou lutas incríveis e sempre competiu no mais alto nível. Você queria assistir a luta do Dustin Poirier porque você sabia que seria uma grande luta, você tinha certeza. Nunca perdeu 2 vezes seguidas, total profissionalismo, e apesar de nunca ter conquistado o cinturão linear, ele mostrou em várias oportunidades que tinha capacidade para tal. Talvez o melhor lutador que nunca foi campeão linear. O legado do Poirier é esse, um diamante moldado sob pressão, que sempre foi atrás e lutou com coração e com técnica, e que nem o esporte mais brutal pode quebrá-lo. Ele sai então do MMA nos próprios termos, na hora que quis, com a mente limpa que fez o que queria fazer no esporte, e ainda com a cabeça e o corpo em dia para poder se preservar e poder continuar sua vida com a sua família. Inclusive a esposa dele tá grávida do seu 2º filho. Então agora eu pergunto para vocês, se vocês fossem um lutador e se tivesse a oportunidade de escolher como vocês queriam encerrar sua carreira, vocês terminariam como Dustin Poirier? Que sim, poderia continuar lutando, poderia continuar ganhando dinheiro, mas poderia arriscar manchar o seu legado e sacrificar anos da sua própria carreira. Você queria um final como o dele, onde ele vai parar lutando em casa, no seu próprio estado, encerrando mais uma grande rivalidade que ele construiu na sua carreira e ainda competindo em alto nível, se despedindo com uma grande imagem. E lembrem-se, a última imagem que você deixa é aquela que vai ser lembrada com mais detalhes, que vai ficar mais fresca na memória. Você preferia isso ou você preferia seguir o caminho do Tony Ferguson? Insistir em lutar contra o tempo, mesmo sabendo que vai perder, ser derrotado várias vezes em sequências contra lutadores que não chegam aos pés do seu legado, danificar ainda mais seu corpo, manchar o seu legado e servir apenas como um degrau, escada para os mais novos. Claro, você vai ganhar uma grana por esse caminho, mas a que preço? Até porque, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não se esqueça que nada vale mais do que o seu próprio legado. Para finalizar, vou deixar aqui uma frase do Georges St-Pierre, abre aspas. Existe algo que não pode ser vencido, e esse é o tempo. Eles dizem que você deve passar o bastão, mas que se dane isso. Não passe o bastão. Se aposente nos seus próprios termos. É um esporte egoísta e você precisa ser egoísta. Quando achar que é a hora de parar, simplesmente pare. Para deixar claro, essas foram as palavras de um dos maiores lutadores que o nosso esporte já viu, o eterno Georges St-Pierre. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.